Então agora, na parte de Python de hoje, vamos ver como é que podemos usar algumas ferramentas que temos em módulos de Python para fazer ajuste de um modelo teórico a dados experimentais e depois ter uma ideia da fiabilidade dos parâmetros ou do intervalo de confiança para os parâmetros. Portanto, vamos usar esta biblioteca, o SciPy, vocês têm instalado no Anaconda para fazer o ajuste de parâmetros e eu vou dar um exemplo simples, penso que todos conhecem estas equações de Michaelis-Menten, tentar fazer o ajuste dos parâmetros da enzima dados com os dados experimentais. E depois vou-vos falar deste Residual Bootstrapping, ou de Bootstrapping em geral, que é uma técnica que é bastante fácil de usar com programação e que vos permite encontrar estimativas dos intervalos de confiança para os parâmetros. Então vamos ver primeiro como fazer o ajuste de modelo. Se vocês conhecem esta equação, portanto, a velocidade da reação cinética, nós podemos modelá-la, a velocidade inicial da reação, dependendo da concentração de substrato, há ali um parâmetro de velocidade máxima onde ele vai estabilizar e este Km que nos dá aqui a indicação da concentração de substrato a meio da curva. Portanto, isto tem a curva com esta forma. Nós podemos considerar aqui estes dados experimentais fictícios, em que temos na primeira linha a concentração de substrato e na segunda linha a velocidade inicial que foi medida na reação. Uma forma de fazer agora o ajuste deste modelo, possivelmente vocês aprenderam, é fazer os logaritmos disto. Isto fica numa reta e depois fazemos uma regressão linear. Portanto, a regressão linear é feita minimizando o erro quadrático, mas é feita minimizando o erro quadrático aos logaritmos. O que é um pouco estranho, porque nós estamos a considerar que aquilo é mesmo uma reta e estamos a calcular a melhor reta, mas em rigor o erro não é o logaritmo que nós devíamos considerar era o erro mesmo nos dados originais. Mas a ideia é a mesma, podemos fazer uma minimização por minimizar o erro quadrático e podemos fazer esta regressão diretamente, a regressão por uma minimização dos erros quadráticos. Isto faz sentido porque, no fundo, se vocês quiserem a solução de máxima verossimilhança, assumindo que existe um erro normalmente distribuído à volta ali do y, portanto da velocidade inicial, em princípio a concentração de substrato não tem muito erro, porque essa nós conseguimos determinar bastante bem. O erro deve estar aqui praticamente todo na medição da velocidade inicial. Se esse erro tiver uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, não sabemos qual é a variância, mas com essa forma, então o modelo de máxima verossimilhança corresponde à minimização do erro quadrático. Mas é a minimização do erro quadrático nas velocidades iniciais medidas e não no logaritmo, porque aí já dava uma coisa diferente. Portanto, o método que vocês têm usado para fazer a regressão linear nos logaritmos não é inteiramente correto, porque estão a usar os logaritmos dos valores em vez dos valores em si. Aqui nós podemos fazer a regressão a minimizar o erro quadrático diretamente aos valores. O que nós temos de fazer é criar uma função de custo, ou uma função de erro, que é uma função a minimizar, e depois vamos usar o SciPy para ajustar os parâmetros de forma a minimizar essa função. Então vamos fazer isso aqui. Esta é uma função que nos dá o cálculo do erro quadrático médio, ou o erro quadrático total, neste caso, de um modelo que nós temos com estes parâmetros. Este primeiro argumento vai ter os dois parâmetros, que são o Vmax na posição 0 e o Km na posição 1, e nós agora podemos fazer a previsão de quais é que seriam os valores previstos de velocidade inicial se este modelo fosse o correto. Então vamos multiplicar o vetor com os valores de substrato. Este S é um vetor com estes valores aqui, 1 até 50. Vamos multiplicar isto pelo Vmax e depois dividir pela soma do Km com o S, que é o que está ali. Portanto, aqui, como nós estamos a usar aqueles vetores do NumPy, podemos fazer esta operação com o vetor todo de uma vez, não precisamos estar a fazer ciclos. Portanto, isto são 7 valores de concentração do substrato. Isto vai nos dar 7 previsões, que são as velocidades iniciais previstas para aquelas 7 concentrações de substrato, se
o Vmax for mesmo o que está ali no 0 e o KM for mesmo o que está ali no 1. Pode não ser, portanto isto depois vai-nos dar um erro. E agora o erro será o valor previsto, a diferença entre o medido, a velocidade inicial medida, que é também um vetor com 7 valores, portanto é este vetor aqui em baixo, e o que nós estamos a prever. Estas diferenças todas ao quadrado e somadas dá-nos o erro quadrático total. Portanto, esta é a nossa função de custo. Faz a previsão recebendo ali o Vmax e o KPM como um tuplo, com dois valores, e compara a previsão com os dados experimentais que nós temos e devolve o erro quadrático total. É só isto que nós precisamos fazer para agora poder usar esta função do SciPy, que é o minimize, que funciona, é semelhante àquilo que vocês às vezes fazem no Excel com o Solver, que é alterar lá uns parâmetros até minimizar uma coisa qualquer. Não é? Só que esta é mais poderosa do que isso e permite fazer coisas mais complexas. Portanto, o que nós precisamos fazer aqui é, para chamar o minimize, nós damos o nome da função que queremos minimizar. Neste caso, é esta função de custo que nos dá o erro quadrático. Nós queremos encontrar o mínimo do erro quadrático. Damos-lhe um ponto inicial, um valor de partida, que tenha uma dimensão igual ao que a nossa função vai esperar. Portanto, neste caso, nós temos dois parâmetros, é o Vmax e o KPM. Vamos dar-lhe aqui um 1, que é para ele partir de um Vmax de 1 e um KPM de 1. Este não é o correto, mas agora a função minimize é que vai descobrir qual é o melhor par de valores. Portanto, isto é o que é sempre enviado como primeiro argumento para a nossa função de custo, com valores diferentes, para ir avaliando o custo até descobrir o mínimo. Depois, podemos dar aqui um tuplo com os outros argumentos que queremos que o minimize dê à nossa função. O minimize não vai olhar para isto, não quer saber disto, isto é simplesmente para dar à nossa função a seguir aos parâmetros. Portanto, precisamos das concentrações de substrato e das medições das velocidades iniciais para poder fazer o cálculo do erro. Podemos, opcionalmente também, dar limites aos valores dos parâmetros que o minimize pode aceitar. Para cada um destes que nós damos aqui, nós podemos dar um tuplo com o mínimo e o máximo. Isto é opcional. Se nós não dermos, ele não põe limites. Mas como nós queremos que o Vmax e o KPM sejam todos pelo menos 0, não podem estar abaixo de 0, não faz sentido, então vamos pôr aqui um tuplo para cada um, que tem 0 como mínimo e none como máximo. O none indica que não há uma restrição ao máximo. Portanto, o minimize o que vai fazer agora é procurar o par de valores que minimiza a nossa função de custo, sujeito a nenhum dos valores ser inferior a 0. É isso que nós estamos a especificar aqui. E como vocês veem, isto é bastante flexível, vocês podem usar isto em muitos casos. Se as funções forem complicadas, vocês podem dar também funções com as derivadas parciais, que é para ajudar na minimização, mas neste caso não é preciso. O resultado do minimize, depois de ele encontrar o mínimo, vai ser um objeto que tem bastante informação, o número de iterações, o erro que ficou no final, etc. Mas tem este x, este atributo x, que tem os valores que ele encontrou, os valores ótimos para este vetor que nós lhe demos. Portanto, como o primeiro elemento é o Vmax e o segundo o KPM, nós podemos desempacotar o x para o Vmax e o KPM, e assim temos o Vmax e o KPM ideal. Portanto, basicamente, o que é que fizemos aqui? Temos aqui duas linhas de código para calcular o erro quadrático e depois recebemos os dados e chamamos o minimize com os dados. Estas linhas só estão a tirar o substrato da primeira linha da matriz e as velocidades iniciais da segunda e conseguimos minimizar o erro quadrático e agora podemos fazer o plot. Isto é o que nós vimos da aula passada. Vamos criar aqui um eixo do x para podermos fazer a curva com 200 pontos entre o 0 e o máximo valor da concentração de substrato de mais 10%, que é só para o eixo dar-nos aqui um pouquinho mais, para não acabar mesmo no último. E isto permite-nos traçar esta linha, porque vamos usar o Vmax e o KPM para calcular os y correspondentes a estes 200 pontos. Portanto, esta é uma forma de criarmos assim uma linha arredondada. E depois vamos pôr também lá, traçar os valores dos dados com um X azul e gravamos para um ficheiro. Portanto, este código é simplesmente para fazer aqui o boneco e podemos ver os nossos dados experimentais,
e a linha que obtivemos minimizando o erro quadrático. E deu-nos este valor de Vmax e este de KPM. Portanto, isto é um pouquinho diferente do que vocês fazem fazendo os logaritmos, porque estamos a minimizar o erro em relação aos valores mesmo medidos e não ao logaritmo desses valores. Mas, de resto, é bastante semelhante ao que vocês podem calcular à mão. Mas agora, vamos ver uma coisa que podemos fazer que é mais difícil de fazer à mão, que é bootstrapping. O bootstrapping é um método genérico de reamostragem que nos permite calcular estatísticas acerca da nossa amostra. Vamos supor que nós podíamos repetir a nossa experiência 500 vezes. Se nós pudéssemos fazer isso, nós íamos ver que havia diferenças nas velocidades iniciais medidas em cada repetição da experiência. Essas diferenças devem-se àqueles erros aleatórios que vão sempre ocorrendo, da maneira como nós estamos a medir, de como é que seguimos a reação, etc. Portanto, se nós conseguíssemos repetir a nossa experiência, tínhamos uma ideia dos intervalos de confiança para os parâmetros que nós temos, porque podíamos calcular os nossos parâmetros para cada repetição da experiência e depois ver em que gama é que se distribuem. Em geral, nós não podemos estar a fazer 500 vezes estas experiências. Então, podemos usar o bootstrapping para fazer de conta que fizemos muitas vezes a experiência. E o que fazemos é, quando nós fazemos a experiência, nós obtemos uma amostra dos resultados, do espaço de resultados possíveis que aquela experiência pode dar. Se nós, agora, tudo aquilo que estiver sujeito a um erro aleatório, nós reamostrarmos a partir da nossa própria amostra, nós podemos obter uma amostra diferente, mas que tem a mesma distribuição de probabilidades da nossa experiência. E esta é a ideia do bootstrapping. Portanto, vamos fazer uma reamostragem da amostra que já temos com reposição. Vão sair alguns valores repetidos e alguns valores vão ficar de fora. E então, cada vez que fazemos uma reamostragem, vamos ter uma amostra ligeiramente diferente, mas a distribuição de probabilidades é sempre semelhante porque estamos a reamostrar da mesma amostra. Neste caso, se estes valores do x e do y fossem definidos ao acaso, ou seja, fossem medidos, não fossem escolhidos por nós, nós podíamos fazer o bootstrapping escolhendo amostras destes pontos. Portanto, fazendo uma reamostragem deste conjunto de pontos com reposição, alguns iam sair repetidos, alguns iam ser omitidos, mas tínhamos uma nova amostra. Neste caso, em particular, é um pouco mais complicado porque estes valores são escolhidos por nós. E se nós fôssemos repetir a experiência, estes valores da concentração de substrato seriam sempre iguais para todos. Portanto, os valores de concentração de substrato nós vamos manter. O que é aleatório aqui é o erro de cada ponto em relação ao melhor modelo que nós temos. O melhor modelo que nós temos é a nossa melhor estimativa do que é que será o real aqui. E o erro que cada ponto que está associado a cada ponto é alguma coisa que nós fizemos de mal quando estávamos a medir a velocidade inicial ou assim. Portanto, este ponto calhou abaixo, mas podia ter calhado acima, não é? Este calhou acima, mas podia ter calhado abaixo, podiam ter calhado aqui aleatoriamente. Então, o que nós podemos fazer para criar uma nova amostra deste tipo de dados é amostrar estes erros aleatoriamente e atribuir aleatoriamente um erro destes a cada um destes pontos, mas por outro conjunto de erros. E então podemos fazer isso. Vamos amostrar aqueles erros residuais e criar novos conjuntos de pontos, pondo, por exemplo, neste, o que é que seria neste ponto se ele tivesse apanhado este erro? Então estaria aqui em baixo da curva, não é? O que é que acontecia se ele tivesse apanhado este erro? Estaria aqui mais perto da curva e assim por diante. Portanto, se nós fizermos isso, se nós reamostrarmos com reposição os erros aleatoriamente e atribuirmos a cada um dos valores de concentração de substrato, nós obtemos novas amostras de pontos que são representativas do tipo de resultados que nós poderíamos ter tido nas nossas experiências se os erros fossem distribuídos como os que tivemos aqui. Ou seja, estamos a usar os residuals, os erros residuais, na experiência que fizemos como representativos do tipo de erro que pode acontecer quando fazemos estas medições. Agora, para cada uma destas amostras, nós podemos calcular qual é que são os parâmetros de Vmax e KPM que lhe correspondem. E podemos gerar muitas destas, calcular o Vmax e KPM para cada uma destas e depois, a partir daí, ter uma ideia de como é que eles se distribuem. Como é que nós fazemos isto? Temos aqui a função Residual Bootstrapping,
recebe o Vmax e KPM do melhor modelo, daquele que nós obtivemos inicialmente, portanto, aquele que servirá de referência para calcular agora as novas amostras. Os dados experimentais, que vamos precisar para fazer o ajuste, criar as novas amostras também, fazer o ajuste, e o número de réplicas que queremos fazer. Então vamos primeiro criar a nossa curva de referência, que será usando os valores de concentração de substrato, que estão aqui na primeira linha da matriz, e usando os valores de Vmax e KPM que nós calculámos originalmente, portanto a melhor curva, vamos calcular a curva de referência. E os erros residuais serão a diferença entre cada valor medido da velocidade inicial, que é o que nós temos aqui na segunda linha, e a curva de referência, que é o nosso modelo. E isto vai nos dar um conjunto de valores, uns positivos, outros negativos, que são estes tracinhos vermelhos aqui. Agora, cada réplica vai ser criada pedindo aqui ao random do NumPy um conjunto de números aleatórios que vão de 0 ao número de pontos que nós temos. Na verdade, ele acaba antes, portanto, nós temos 7 pontos, isto será de 0 até 6, mas são os 7 índices diferentes. E queremos um vetor desses números aleatórios com o mesmo tamanho também dos dados. Portanto, queremos 7 desses números aleatórios. Notem que eles são mesmo aleatórios, podem vir repetidos, não faz mal. Nós vamos usar agora esses números aleatórios como índices dos erros, que é para tirar uma amostra aleatória dos erros. Alguns erros vão vir repetidos, outros não vão aparecer e vêm por qualquer ordem que calhar, porque aquilo é aleatório. O que quer dizer que agora podemos criar uma nova réplica pondo uma seleção aleatória dos erros destes residuals iniciais somado à curva de referência que nós temos. Portanto, o que estamos a fazer aqui é pegar em todos estes valores representados pelos tracinhos vermelhos, selecionar um conjunto deles aleatórios, com repetições e por qualquer ordem, e somar à curva nestes sítios para obter cada uma destas novas réplicas. Vamos fazer a minimização da função de custo, portanto, obtemos o Vmax e o KPM para aquela réplica e vamos fazer o append nesta lista. Fazemos isto, por exemplo, 500 vezes, vamos obter uma lista com 500 Vmax e KPM, cada um calculado para uma réplica diferente, mas estas réplicas, apesar de serem diferentes, todas têm a mesma distribuição de erros em relação àquela curva de referência. Podemos agora calcular, vamos converter esta lista de tuplos numa matriz, portanto, cada um destes X é o Vmax e o KPM, fazemos uma lista destes pares, e quando convertemos para um array do NumPy, ficamos com uma matriz com 2 colunas e 500 linhas com todos estes resultados. E agora podemos usar a média e o desvio padrão, por exemplo, do NumPy, para obter logo o valor médio do Vmax e do KPM para todas aquelas 500 réplicas e o desvio padrão para cada um. Portanto, conseguimos ter já uma ideia de que este Vmax é 73, mas tem um desvio padrão de 4. Portanto, anda ali 60% dos casos, mais ou menos, entre os 69 e os 77, e temos uma noção de quanto é que isso daria. Ou podemos até representar todas estas linhas, portanto, isto será a nossa curva de referência. Isto é a distribuição daquelas 500 réplicas à volta do melhor modelo que encontramos, dá-nos uma ideia da dispersão dos parâmetros, ou calcular o histograma dos parâmetros. Este é o histograma para o Vmax, vai aqui desde o 60 até o 85, quase, e o KPM. Portanto, assim conseguimos ter uma ideia não só de quais são os melhores parâmetros, mas qual é a margem de incerteza naqueles parâmetros que calculamos. Que pode ser útil se nós quisermos, por exemplo, comparar esta enzima com outra, ou assim, para ver se são mesmo diferentes ou não. E isto é muito fácil de fazer com programação, porque no fundo o que estamos a fazer é repetir aquelas réplicas e a recolher os resultados, mas é bastante difícil de fazer à mão, porque se vocês tiverem de fazer isto à mão 500 vezes, enfim, passam uns meses a fazer isso. Resumindo, o que nós temos estado a ver agora, depois de termos passado aquela fase inicial do Python, é o que é que vocês podem fazer com programação, porque têm acesso a muitas ferramentas e a conseguir pôr o computador a fazer as contas por vocês. Portanto, aqui, duas partes importantes é o ajuste de modelos. Este módulo de otimização no SciPy tem várias funções deste género para minimizar, para ajustar curvas e assim. Portanto, se vocês tiverem modelos, mesmo que sejam um bocado complexos, se forem muito complexos, podem precisar de ter também uma estimativa das derivadas ou a função analítica das derivadas para ajudar estas funções.
Mas, de qualquer forma, tem ali funções bastante poderosas para ajustar parâmetros a dados experimentais. E é bastante genérico, porque basta vocês serem capazes de escrever aquelas funções de custo e depois a função minimiza essas funções de custo. O bootstrapping também é uma técnica que é bastante útil quando vocês usam programação, porque apesar de não ser prática de fazer com folha de cálculo à mão ou assim, com um pouco de programação é bastante fácil, porque no fundo é só criar réplicas aleatorizando aquelas partes que são aleatórias na vossa experiência e depois repetir os cálculos para cada uma das réplicas e ter uma estatística dos parâmetros. Portanto, assim, vocês conseguem ter uma ideia da distribuição, de como é que seriam distribuídos aqueles parâmetros se vocês pudessem repetir a experiência um número arbitrário de vezes.